Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou trazer alguns sinais de que a sua mediunidade está despertando. Vamos lá ver? É muito interessante. Um dos primeiros sinais que a sua mediunidade pode estar despertando aí é você, de repente, você pode ouvir o seu nome. Em qualquer lugar em que você se encontre, você escuta o seu nome claramente. Esse tipo de episódio pode acontecer a qualquer momento de dia e pode ser o seu nome ou o nome de outra pessoa que você conhece ou que você está próximo e você consegue captar essa voz. Nesse sentido, está despertando aí você a clara audiência, que é a captação do seu ouvido espiritual. Na verdade, nós temos o ouvido físico e o ouvido espiritual. Todos os nossos sentidos nós temos também a nível espiritual. Por exemplo, as pessoas enxergam no físico com os olhos físicos e no espiritual as pessoas enxergam com os olhos espirituais, que chamam aqui, ó, bem aqui, do chakra que está bem aqui do terceiro olho. É tanto que os indianos, eles usam uma marquinha aqui, uma simbologia, focando aí, focando aí esse chakra. As pessoas que têm essa capacidade de ver, elas podem ver a pessoa de um corpo inteiro, pode ver pedaços da parte de uma pessoa, pode ver vultos, pode ver figuras, como se fosse assim no ar, gente, a figura dançando, sabe? Pode ver como se fosse assim seres, como se fossem anjos voando no ar. Podem ver cores. Então, todas as pessoas que têm algum desses sinais é porque a sua visão, não a visão física, né, mas a visão dimensional, digamos assim, ela está despertando. Ah, mas Malu, eu não quero ver, eu tenho medo. Gente, a mediunidade, ela é inerente a todo ser humano. As pessoas acham que a mediunidade é só para quem é espírita, só quem frequenta a Umbanda. E não é verdade. A mediunidade está em todos nós. Desde bebezinho, o bebê já tem mediunidade. Para quem não sabe disso, às vezes os bebês, eles enxergam muito, muito, muito além, porque eles estão todo aberto. Na maioria das vezes eles se encontram aí com o amiguinho espiritual deles e ficam olhando como se fosse um espaço assim, vendo alguma coisa, só que eles ainda não entendem. E os cachorros, para quem não sabe, cachorros e gatos, eles têm uma mediunidade incrível. Se por acaso você estiver em um ambiente e chegar alguém bem pesado, bem carregado, digamos assim, acompanhado aí por uma consciência que não é de luz, na mesma hora você pode perceber que o seu gato ou o seu cachorro, eles vão correr, porque sentem essas energias, ou veem, né? Ou então eles vão latir muito. É muito interessante isso. Aí as pessoas têm medo, claro, gente, todo mundo tem medo daquilo que não conhece. Só que existem pessoas que têm uma missão. Então, elas querendo ou não, elas vão aí ter essa mediunidade super, super aflorada. Ou seja, é como se a consciência superior dela dissesse assim, ou tu trabalha ou tu trabalha. Saulo Calderon, que é um rapaz que tem um canal que é muito interessante, que fala de projeciologia, né? Da projeção astral, ele diz que a pessoa vem com o pacote da mediunidade. Se não quer trabalhar, te segura aí, porque pode vir muita coisa que não é legal, porque você não está educado. Essa semana eu me encontrei com uma pessoa e ela disse que o marido dela estava
em um barzinho e de repente ela olhou para ele e ele era outra pessoa. Ou seja, essa mediunidade é uma mediunidade de transfiguração, que inclusive, ao contrário do que as pessoas dizem, está relatada aí que Jesus se transfigurava. Eu já vi esse tipo de mediunidade. Eu entrei em uma sala e eu vi uma pessoa que eu conhecia, e nessa pessoa, sobreposta a ela, existia uma outra pessoa, era um velho. Então eu tive vários exemplos de mediunidade. Eu tenho uma mediunidade muito aflorada da intuição, que é essa mediunidade que capta as coisas. Se você está em determinado ambiente, aí você tem uma intuição assim, hoje eu vou mudar de destino, hoje eu vou virar aquela rua para um outro lugar. Isso é uma intuição, você captou aí. Talvez a mensagem aí do seu anjo, do seu protetor, de quem você acredita, fazendo com que você se desviasse do caminho para não passar por algo talvez trágico. Como teve aí nas Torres Gêmeas, por exemplo, muitas pessoas iam trabalhar e desistiram, e depois ocorreu o que ocorreu. Então a intuição é uma mediunidade que é muito, absolutamente muito comum em todos nós, só que a gente não se percebe. Quantas vezes você às vezes está com seu namorado, com seu amigo, com sua amiga, e você tem aquela intuição, tipo, não faça isso, ou então cuidado, ou então, gente, às vezes a pessoa tem uma intuição tão forte que ela escuta claramente o seu mentor. Como se fosse assim, essa pessoa não vai dar para você o que você acha que ela é capaz, ou então você merece muito mais. Qualquer coisa nesse sentido. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que têm esse tipo de mediunidade. Também tem outras, né? Vamos dar uma pescadinha aqui para a gente não fugir do contexto. São as pessoas que também veem vultos. Quantos de nós nós não vimos aí vultos? Vultos brancos, vultos pretos, vultos de tudo que é coisa. E a gente fica até com medo, né? Algumas pessoas se benzem. E você pode estar na rua, ou estar indo para o trabalho, e de repente passa aquele vulto rapidinho, como se fosse uma pessoa correndo. Isso também é uma mediunidade, gente. É a sensibilidade que a pessoa tem de captar. Por exemplo, existem pessoas que têm uma sensibilidade incrível de perceber as energias dos outros. Às vezes ela pode ver as energias aqui no ar, se movimentando. Depois eu vou ensinar aqui no canal, no meu canal, tem um dos vídeos, eu ensino como ver a aura. Então, para facilitar aí, quem acha que não tem mediunidade, eu vou provar para você que você tem. Você pega o dedo direito e o dedo esquerdo, você aproxima. E aqui no meio tem uma luzinha. E você foca o seu olhar aqui no meio. Quando você faz isso, você vai ver uma luz que passa aqui no meio, que é a cor da sua aura aqui, ó. Que é a cor do seu campo eletromagnético. Você que está me assistindo nesse momento, você pode ver a cor da minha aura que está circulando na minha cabeça. As cores claras significam que a pessoa tem coisas boas. E as cores escuras, não é uma boa, aquela pessoinha não é tipo do benzinho, não. Então, é uma coisa que é muito boa você ter essa mediunidade, porque você pode se prevenir. Você pode ter aí, além da intuição, você pode captar o pensamento de algumas pessoas. E é assustador. Uma vez eu senti isso. Gente, dá um impacto tão grande. A pessoa pensar numa coisa e você captou ali o que ela pensou, é fantástico. Mas dá um medinho porque você nunca passou por isso, né? Na verdade, no mundo espiritual não existe a fala oral. A comunicação é telepática, ou seja, pensou, os espíritos de luzes, ou os espíritos, sejam eles que grau de evolução estejam, eles conseguem ouvir
e conseguem ler aí tudo que a gente está pensando. Tem outra mediunidade que essa eu acho punk, é a premonição. Gente, vocês já pensaram, é uma pessoa que tem uma premonição. Ela tá aqui dormindo, ela tá acordada e de repente ela vem uma ideia na mente dela de que fulano morreu. E no outro dia, a primeira notícia que ela recebe é que a pessoa morreu. Gente, é muito difícil isso. Eu entendo que para as pessoas realmente causam medo, mas na verdade, todos nós temos esse tipo de mediunidade. Só que algumas pessoas já vêm muito abertas e outras vão abrindo ao longo dos tempos. Então, além da premonição aí eu já falei dos símbolos que as pessoas veem, geometrias sagradas, tipo flutuando assim na sua frente. Quando você começa a ver essas geometrias sagradas, você já está num nível de consciência um pouco mais elevado. E também tem as pessoas que sentem o cheiro. Sabe, você sente cheiro de rosas? Eu tenho uma colega minha que ela diz assim, não está sentindo não cheiro de rosas? A outra diz, não está sentindo não cheiro de éter? Então o cheiro de rosas pode simbolizar aí coisas boas ou não, depende da situação. Às vezes, para você, a rosa pode simbolizar uma morte. Eu, particularmente, prefiro a rosinha no galinho dela. Eu não gosto de rosas. Não sei se foi por causa de algum enterro que a pessoa estava cheia de rosas e isso me marcou muito e ficou aí no inconsciente. Eu particularmente não gosto de rosas. Então, se viesse o cheiro de rosas, para mim eu acharia que seria aí uma morte, um enterro, qualquer coisa aí, fazendo essa ligação. E para algumas pessoas não. A morte significa tantas outras coisas boas, ou melhor, a morte não, as rosas, né? Significam tantas coisas boas. Então depende de cada pessoa, depende do que qual o símbolo que está, aquela imagem que ela está vendo, o que significa, o que remonta, a que sentimento, entende? O éter, por exemplo, geralmente éter, você vai sentir cheiro de éter em hospital. Então, para mim, remontaria a morte. Mas de repente, para outra pessoa pode não ser, pode ser a cura, né? Então, outro tipo de mediunidade, você sente, isso daí parece filme de terror. Gente, já pensou? Você tá aqui e de repente você sentiu um toque, assim, nas tuas costas, no teu ombro. Então, você realmente se assusta. Então, pessoas já narraram aí milhares de vezes que sentem o toque. Geralmente no ombro, como se alguém tivesse manifestando ali a sua presença, como dissesse assim, você não tá só. Ou então, às vezes, é como se fosse um abraço de alguém querido, por exemplo, seu anjo da guarda, ou vamos supor que você tem um parente aí muito querido, ou uma mãe ou um pai, que faleceram e de repente você sente esse abraço e você tem a lembrança. Todas as vezes que você sentiu um toque e vier na sua mente a lembrança de alguém, pode ter certeza que aquela pessoa está ao seu lado. É automático. Quando o espírito que já morreu, digamos assim, e se aproxima, você sente, você começa a lembrar da pessoa. É ela como se estivesse abraçando você com sentido de saudade. Outra coisa que acontece muito é o desdobramento e os sonhos lúcidos. Primeiro eu vou falar dos sonhos lúcidos. O que são os sonhos lúcidos? Na verdade, eu também não sabia o que eram os sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos é quando você tem um sonho, mas esse sonho ele é tão real que você sente o cheiro, você sente o impacto, você sente tudo. O nome desse sonho aí é lúcido exatamente porque ele é muito claro. Então, as pessoas têm esse tipo de mediunidade, têm esses sonhos lúcidos, como se fosse assim, bem real. O bom de você ter sonhos lúcidos é porque geralmente os sonhos lúcidos, eles trazem bagagens do nosso inconsciente. E você pode, digamos assim, fazer uma mudança.
no sonho lúcido que você está mudando aí também algum aspecto dentro do seu inconsciente. Outro sentido, por exemplo, você pode ter um desdobramento. Existe um curso que eu fiz do Valdo Vieira, na época eu fiz na UES, e eles ensinavam você a fazer uma projeção astral. O que é projeção astral? É assim, gente, ó. Aqui é o seu corpo, e aqui é o seu espírito, sua alma, como você denomina. Então, todas as noites você está aqui, ó, dormindo. Aqui é a sua cama, aqui é você. E a sua alma, o seu espírito está aqui dentro de você. Quando você dorme e relaxa, é como se afrouxasse assim, ó, e o seu espírito sai. Entenderam? O nome desse movimento aqui, que sai, a gente chama de desdobramento. O desdobramento, todas as noites, é como se você morresse. Seu corpo fica lá quietinho na cama e você sai. Aí vamos supor que está aqui seu corpo, né? Aí você saiu. Entre o seu corpo e o seu espírito existe um cordão, que a gente chama de cordão de prata ou cordão fluídico. Então está aqui a sua alma, o seu espírito. Se você acordar, o seu corpo físico acordar no momento em que a sua alma e o seu espírito saiu, você vai ver o seu corpo físico dormindo. E pode se assustar e faz assim, ó, pá! Aí você acorda com aquele impacto. Um susto bem grande, como se tivesse caído de um prédio, alguma coisa assim. Na verdade, é porque o susto fez a sua alma e o seu espírito voltar rapidamente para o corpo. E às vezes você volta e não está bem encaixado. Aí você, eu tô com dor, eu tô com isso. Então, o que é que você faz para passar isso? Você fecha os seus olhos, aí imagina seu corpo saindo de novo e ele entrando devagarinho, acoplando. O nome disso é projeção astral. Por quê? Porque você faz esse movimento de se projeta fora do corpo. Por isso que muitas pessoas, existem vários livros falando da projeção astral. De pessoas que veem o futuro, que têm premonições. Por quê? Porque o espírito, por exemplo, você tem um sonho lúcido que conversou com seu irmão que faleceu. Aí você vai dizer assim, Malu, eu tive um sonho que eu me encontrei com meu irmão. Ai, foi um sonho tão lindo. Na verdade, não foi um sonho. Você saiu do corpo, seu espírito se encontrou com o espírito do seu irmão. E vocês conversaram. Aí você retornou para o corpo e teve essa lembrança bem lúcida, por isso que é chamado de sonho lúcido. Então, tudo isso que eu estou narrando para vocês, na verdade, faz parte de fragmentos da mediunidade que todos nós temos. A mediunidade, ela independe da religião, independe do credo. Todos nós temos, em alguns momentos elas estão bem abertas, em alguns momentos elas estão se desenvolvendo. Então esses aí, todos esses que eu falei para vocês, eles são alguns sinais que sim, sua mediunidade está despertando. E aqueles que já têm intensamente e sabem lidar com essa mediunidade, é porque ela já despertou e a pessoa já educou a mediunidade. Que são aqueles que as pessoas chamam de médios, que às vezes trabalham aí nas mesas dos centros espíritas ou nas umbandas, que fazem esses trabalhos espirituais, porque já educaram a sua mediunidade. Existem, na verdade, cursos para que você eduque essa faculdade, porque em algumas pessoas ela aflora de uma forma tão intensa que a pessoa não tem o controle e faz coisas, gente, que parece que a pessoa é doida. E na verdade não é. Ela só está em desequilíbrio naquele momento porque ela não sabe lidar com a sua mediunidade. E nesses casos, geralmente, isso aí é um dever, é um chamado. Ou seja, ou você desenvolve a mediunidade, ou você vai se prejudicar. Porque a mediunidade já está aflorada. Então a pessoa geralmente procura ajuda, faz um tratamento e começa a trabalhar com a sua mediunidade para se equilibrar, porque é uma missão.
Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos missionários aí vieram com essa mediunidade fazendo um trabalho de amor e de luz. Então eu espero que você que está me assistindo, observe mais você. Quais os sinais que você apresenta que você já tem esse tipo de mediunidade? Tá certo assim? Agora deixa o joinha para o canal, para que mais pessoas possam compreender. Porque muitas pessoas estão com a mediunidade aflorando e muitas vezes caem em desespero. Fazem coisas que elas mesmas não se reconhecem. Tá certo assim? Se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe, fazendo com que o canal cresça e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e recebam as informações que novos vídeos estão chegando. Muita paz e muita luz. Namastê.